Êxodo 20. Êxodo 20. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, tá bom? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenhas outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Amém? Podem assentar. Não peguei não, pega ela para mim. Meus irmãos, nós estamos dando... Obrigado. Estamos dando a sequência da nossa série de mensagens. Irmãos, é tanta tecnologia que eu vou falar um negócio, já consegui. Vou falar um negócio para vocês. Às vezes a gente pensa que vai ajudar, e se eu tivesse só com a Bíblia falando no gogó, estava tudo certo. Mas agora eu acho que vai. Tudo bem. Irmãos, estamos dando sequência à série de mensagens. Eu não sei se esse negócio aqui vai funcionar daqui, vamos ver. Já foi, ok. Onde nós passamos por um prelúdio, e nesse prelúdio nós vimos um contexto. O contexto de como que não somente o povo foi liberto,
da casa da servidão, do Egito, né? Mas vimos também que Deus, Ele liberta um povo com um objetivo. Com um objetivo. E qual é o objetivo? Vocês lembram? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? Então tá bom. Vocês lembram o que Moisés dizia? Claro, amando do Senhor, cumprindo as ordenanças do Senhor, mas o que Moisés dizia a Faraó, quando chegou lá e tantas vezes esteve diante de Faraó e dizia o seguinte: olha, o Senhor disse, liberta o meu povo. Mas por que libertar o povo? Para que ele possa ir para o deserto para adorar. Para o adorar. Para cumprir o fim pelo qual o ser humano foi criado. Se colocar diante de um Deus gigante, poderoso, bom, e tendo contato com esse Deus, tendo relacionamento com esse Deus, ter como atitude inicial o prostrar-se, se colocar de joelho diante dele, adorá-lo, adorar ao Senhor. Só que Faraó, ele tinha motivos para não fazer isso, uma série de motivos, mas a grande questão é com que base, com que autoridade Faraó e o Egito se negava a obedecer ao Senhor. Já pararam para pensar nisso? E é claro que o Senhor poderia simplesmente, definitivamente tocar no Faraó, tocar no seu próprio coração, e a palavra de Deus inclusive diz isso, que às vezes Faraó abria o coração e dizia, vai, e no momento seguinte, o Senhor lhe endurecia o coração e Faraó dizia, fica. Porque era necessário ali uma série de questões pedagógicas da parte de Deus para com o seu povo. E uma dessas questões, dentre tantas, era provar quem ele era. Provar quem ele era. Enquanto libertava. E é interessante que o Senhor, ele vai libertar o seu povo, agindo ativamente, e ele sozinho. Está lá o Moisés desesperado, Senhor, eu não estou entendendo. O povo na expectativa. E o Senhor, com mão forte, com amor e bondade, ensinando não somente a Israel, mas aos egípcios, e lembrando que o Egito na época era grande potência, talvez seria os Estados Unidos da época, embora os próprios states hoje já não sejam o que já foram há 20 anos atrás. Mas você tem essa ideia, em que a partir daquela mega nação, inclusive, aquela história seria espalhada. Qual a história? Não, sim, nós temos um Deus que cuida da fertilidade do Egito, que cuida do crescimento do Egito. Esse Deus, ele nos dá água, nos dá o peixe e tudo mais. Temos um outro Deus também, que ele tem relação com os insetos, com os sapos, e por aí vai. E vem o Senhor se manifestando e libertando, e num ato de libertação do seu povo, esmagando uma a uma as divindades do Egito, com 10 pragas. Não sei se vocês vão lembrar na semana passada, mas eu disse algo do tipo, o Senhor usa 10 pragas para tirar o povo do Egito, e agora vai aplicar 10 regras, 10 leis para tirar o Egito do povo. Então, de uma a uma, você tem
o Deus, o único Deus, que num embate pessoal, ao ponto que por fim, ele se apresenta como Deus, veja, e isso pode parecer estranho para alguns, não é? O Deus da morte. O Deus que envia o mensageiro da morte. O Deus que toca naquele indivíduo que se auto-intitulava, mas que só se auto-intitulava o Horus vivo na terra por causa do panteão de divindades que havia. Então, todas aquelas divindades, inclusive, balizavam as ações do Egito. E o Horus vivo, o chamado Horus vivo, o faraó, então, se apresentava como o próprio ser divino encarnado e o Deus da morte. O Deus que toca, o Deus que fere, mas que a todo momento protege o seu povo, enquanto fere as falsas divindades. Chega ao ponto da morte dos primogênitos. Nós temos então esse contexto em que o povo precisa agora começar a aprender quem é esse Deus e se relacionar com esse Deus. Vimos pelo menos parte dessa história na semana passada. Vimos um outro contexto também, o próprio contexto do capítulo 19, onde no capítulo 19 nós temos as instruções para Moisés, de Deus, para Moisés, e até que no finalzinho Moisés, então ao terceiro dia, tudo preparado, sobe o monte, fumaça, trovões, relâmpagos, fogo, um ambiente de fogo. E nós temos a tendência então, porque nós sabemos disso. Mais à frente nós vamos ter esse relato, que Moisés, ele vai descer com as tábuas, né? Inclusive eu falei sobre isso um dia desse. Está em Êxodo 32, verso 15. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas, porque eu falei para vocês que a gente tem essa ideia, né? Que eram 2 tábuas, porque eram 5 mandamentos de um lado e 5 de outro. Não, eram 2 tábuas escritas de ambos os lados. Como sempre foi até mesmo uma questão cultural, a necessidade de um par como testemunha, ou como uma espécie de contrato mesmo, onde o Senhor estava propondo um pacto, um contrato. Vocês aceitam andar comigo? Porque eu não sei se você percebeu, mas você foi liberto das divindades deste mundo que escravizavam, que cativavam o seu coração, que te faziam agirem como seres inferiores àquilo que eu projetei para vocês. Inclusive, até já me adiantando aqui no sermão, essa é a grande desgraça da idolatria, em que o próprio Senhor, quando determina essa lei como a primeira lei, e é a lei que vai balizar todas as outras, e eu não sei se você já percebeu isso, que você só consegue quebrar as outras porque já quebrou a primeira. Você só não vai guardar o dia do Senhor porque você já quebrou a primeira. Você não vai, ao contrário, você vai cobiçar, que é a última, é a última lei, é o último mandamento, porque você quebrou o primeiro. O furto, a mentira, o adultério, a imagem de adoração, do que seja, tudo acontece porque se quebrou a primeira lei. Tudo parte dali. E Deus então está ali balizando isso, e começando a deixar claro, e ensinando para o povo. Então nós sabemos que Moisés desceu com essas tábuas de pedra,
E sabemos, inclusive, né, que o irmão dele, né, danado do Arão, Arão, o povo desesperado, e Moisés disse: Moisés, não desce, precisamos adorar, olha, precisamos adorar alguma coisa, vamos fazer um bezerro de ouro. E aí Moisés quebra o negócio todo. Às vezes eu acho que Moisés era eu não sei, um sujeito mais explosivo. Ele quebra o negócio todo. Então, o ponto, meus irmãos, é que se você não conhece os 10 mandamentos, tá aí uma boa pergunta. Eu me lembro que um dos temas que nós estamos preparando para a entrada de novos membros na igreja, e a gente até brincou com alguém, não é? Que quem já entrou como membro, a porta era estreita, mas estava assim, estava com óleo, né? Óleo ungido, o sujeito escorregou e entrou. Mas está afunilando. Lógico, por um zelo, né? Para que haja mais zelo ainda. E uma das perguntas que faríamos, ou talvez ainda iremos fazer, para um candidato a novo membro nesta igreja: você conhece os 10 mandamentos? E os irmãos da mesa administrativa ficaram preocupados, mas não é uma pergunta que reprova, mas é para que a gente entenda aonde a pessoa está, não é? E Mauro Meister, um pastor presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: se você não conhece os 10 mandamentos, você tem um amor platônico por Deus. Ou seja, é um amor apenas no campo das ideias. É um amor que não é um amor de fato. Por quê? E Mauro Meister continua: porque os 10 mandamentos são a maneira como Deus nos ensina a amá-lo. Para quem já é casado, às vezes por não ter passado por um cursinho, aprendemos aos trancos e barrancos como que a esposa ou o esposo querem ser amados. E para os que ainda são solteiros, é assim, já se prepare. Porque o outro, ele define então. Sim, você vai demonstrar o seu amor por mim se você agir assim, assim, assim. Mas se você age assim, 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 a conclusão que eu chego é que você não me ama. Irmãos, o que cantamos na abertura do culto e que é palavra de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você não conhece os 10 mandamentos? Talvez você precise rever toda a sua vida, toda a sua fé. Eu não te exigiria nem que você soubesse em ordem. Aí talvez eu estaria exigindo demais para alguns. Mas minimamente. Nós vemos aqui nessa cena então, meus irmãos, que Deus começa a falar. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa é a primeira vez em que Deus fala diretamente ao seu povo. Por quê? Como eu ia dizendo, temos a ideia de que Moisés desce. E desce, tem uma hora que isso vai acontecer. Mas no momento do anúncio, Êxodo 20, vocês acham que aqui é a voz de Moisés? Quem vocês acham que está falando aqui em Êxodo 20? Lembram-se, em Êxodo 19, que é dito que quando o Senhor começa a falar, como que é a voz do Senhor? Trovão. Trovão é a voz do Senhor. Uma voz que sai da onde? Do fogo. Palavras de fogo. Irmãos, é arrepiante quando você pensa dessa forma. Do que se trata, então, as 10 regras que Deus revela de como vamos amá-lo? São do trovão.
do som do trovão, que saem do fogo. Na semana passada eu falei sobre esse fogo. Um fogo em que Deus gradativamente vai se revelando ao seu povo como fogo consumidor. E olha que proposta. Como que nós pecadores, olhando aquela voz de trovão assustadora, a ponto de que quando Moisés desce, o que o povo fala com Moisés? Olha só, vem cá, fala você com a gente, não fala ele não, é assustador, fale-nos você, vai lá de novo, pode ir lá, mas ele fala contigo e você fala com a gente, porque é assustador ouvi-lo. E o pior é que ele está convidando a gente para morar com ele. Mas como que eu vou morar dentro do fogo? E vimos isso na semana passada. Como que Cristo é aquele que nos protege do fogo. O quarto homem da fornalha. E não é adesivo de carro, não, é para valer. É para valer. Aquele que se manifesta fazendo presente e te protegendo para que more com você para sempre. O Cristo. Então nós temos aqui se revelando de dentro do fogo, com som de trovão. Êxodo 20. Quem está falando aqui? É Deus, não é Moisés. É Deus. E esse primeiro mandamento aqui, como eu disse, ele é o que vai balizar todos os outros. Ele acaba com algumas coisas. Por exemplo, ele vai acabar com o ateísmo, por um lado, ou o panteísmo, por outro lado. Ele vai se revelar não somente a Israel, mas a todos que a partir dali passassem a ter contato com Israel, em que de fato, sim, não há ateísmo, há um Deus. Há um Deus que te liberta daquilo que você passou a vida inteira dedicando a vida naquilo, gastando dinheiro naquilo, embranquecendo seus cabelos com aquilo, seja o que for. Mas onde você tinha mais dedicação a tal coisa, e você simplesmente não conseguia amar o Senhor de fato. E o Senhor se manifesta te libertando e dizendo: agora você pode me amar. A grande pergunta não é então, devo amar, mas posso? Por que não estou amando? Porque se já posso, tudo que me era necessário para amá-lo me foi dado. Assim como Israel é liberto do Egito para aprender a amar o Senhor, nós somos libertos dos nossos próprios desejos, vontades, cobiças, sabe? Para que possamos começar a aprender a amar a partir do Cristo, morto e ressurreto, como sacrifício, auto-oferecido em nosso lugar. Esse mandamento ele vai acabar então com o ateísmo, ou com o politeísmo, o panteísmo, com essa afirmação com voz de trovão que sai do fogo. Ouça, não terás outros deuses diante de mim. Uma lei, uma ordem que assume então que existe um Deus verdadeiro e nenhum outro. E por outro lado também, é um mandamento que vai abordar um problema profundo do coração humano: idolatria. Idolatria. Irmãos, todo ser humano, todo mundo é um adorador. Todo mundo é um adorador de alguém ou de alguma coisa. Tem um autor, eu resolvi projetar para ajudar na leitura. Tem um autor chamado David Foster Wallace. Pedi para o Sérgio me ajudar aí, Sérgio. Passar o slide. Foi?
David Foster Wallace. Não sei quantos conhecem, mas é alguém que vale a pena conhecer. Um filósofo da atualidade que cometeu suicídio em 2008. Era um gênio, mas tira sua própria vida em 2008. Então nós temos aqui as palavras de alguém que não é um cristão. E ele vai dizer o seguinte: pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. O que adorar? Palavras aqui de um filósofo não cristão. Pastor Jonas Madureira, ele vai dizer que o ser humano, ele não é, ou a melhor definição do que difere o ser humano de outros, dos animais, não é a sapiência em si, mas é o fato de que o homem é um ser que tem necessidade de adoração. Ele tem a necessidade lá no seu interior de algo que cative o seu coração e o leve a tomadas de decisões e até mesmo a mudanças na vida. É interessante quando pensamos que mudança na vida não acontece por conhecimento intelectual. Quantas vezes você já sabia o que era certo, mas fez o que era errado? Por quê? Porque o seu coração estava mais inclinado ao erro, mesmo que intelectualmente você soubesse que era errado. E esse é o argumento de Jonas Madureira. Somos seres que constroem a vida a partir daquilo que conduz o coração. E nós vamos perceber então que em toda a palavra de Deus, Deus tem um objetivo: libertar-nos da idolatria, seja ela qual for. Porque qualquer coisa que não seja o próprio Senhor vai te escravizar de novo. Aí você fala, mas como que sendo cristão, como que uma vez em Cristo eu posso cair nessa armadilha? Ora, você acha que foi à toa o verso que diz filhinhos, guardai-vos dos ídolos? Por que isso dito de um apóstolo para cristãos? Porque cristãos podem, no decorrer da vida, se desaperceber e novamente se escravizar. E está o Senhor dizendo: eu vou te libertar, mas vai doer. Vai doer, porque agora você é meu filho. Agora não vai ser só uma libertação para te tirar de lá. Agora é para te libertar e te corrigir, para que você continue aprendendo a viver como filho. E o David Wallace continua então o argumento dele. Próximo slide, por favor. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, ou Alá, ou Yahvé, ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres, budismo, ou o conjunto de princípios éticos infalíveis, é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Entenderam o argumento dele? Não é um cristão. E o que ele está dizendo é o seguinte: é melhor render o seu coração a possíveis posições como essa, porque minimamente elas, na visão dele, irão te dar um bom caminho, uma boa direção. Porque qualquer outra coisa que você deposite o seu coração, que deposite esperança no coração de que aquilo vai te fazer ser alguém na vida, é exatamente aquilo que vai te comer vivo. Ele continua: se você adora dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. É o sujeito então que adora o dinheiro.
ou coisas materiais. E aquilo vai engolir ele. Porque nunca é suficiente. É como se conta de um desses arquitrilionários americanos, não vou lembrar mais o nome, Rockefeller, sei lá, um desses, que em uma entrevista um dos repórteres perguntou, o cara, ele somente detém, talvez, 40 e tantos % do PIB do mundo, ele tem no cofre dele. E um repórter pergunta para ele, senhor fulano, quanto mais o senhor precisa? E diz que ele respira fundo, olha para baixo, pensa um pouco e fala para a repórter, só mais um pouco. Só mais um pouco. Porque nunca está satisfeito. Porque o ídolo, aquele ser que não é o Deus verdadeiro, pretende sugar todas as suas forças, todas as suas energias, ao ponto de te exigir sacrifícios. Ele continua. É uma verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. Ame, viva para a beleza, viva para a estética, e você nunca vai estar satisfeito. Sempre será o feio da turma. E quando o tempo e a idade começam a aparecer, você experimentará a morte. Milhares de vezes. Antes que você finalmente seja enterrado. Gente que não tem paz na vida. Continua. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na sua consciência. Último slide. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso, porque o poder sempre vai ser pouco. E precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo e a distância. Adore o seu intelecto, sendo visto como inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, um impostor, sempre próximo, sempre com medo de ser descoberto. Pode passar. Vai ficar, beleza. Todo mundo é um adorador de alguém ou de alguma coisa. Idolatria é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Idolatria é trocar a glória do Criador pela criação, levando a uma vida de ignorância e corrupção moral. E é disso que Paulo está falando em Romanos 1, capítulo 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça dos seres humanos que por meio de sua injustiça suprimem. Eu já preguei esse texto aqui uma vez. Quem lembra? Essa palavra suprimir é espetacular. Literalmente, no grego, o termo é apertar o pescoço, sufocar. Então ele está dizendo que sufocam a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves e quadrúpedes e répteis. E vocês vão perceber, lógico, que isso aqui também tem tudo a ver com o segundo mandamento quando vier. E talvez diante dessa proposta, quando você ouve então uma voz de trovão que sai do meio do fogo, palavras de fogo,
não terás outros deuses diante de mim. E ele revela então não somente a idolatria do meu coração e a potencialidade que eu tenho de adorar qualquer coisa, mas como eu disse, revela o fato de que há um Deus. E talvez você se pegue pensando, bom, eu estou bem, porque eu creio que há um Deus. Eu creio que há um Deus. Pois é. Tiago capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: você crê que Deus é um? Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, se você acredita na existência de Deus, talvez isso não te torne melhor do que um demônio. Os demônios também creem. Aliás, eles estavam lá. Apenas crer não é o todo suficiente dentro da fé cristã. Não é uma questão apenas de crença. Não basta crer, tem que ter. Não tenhas outros deuses diante de mim. Tenhas quem? A mim. Me tenha. Vocês serão meu povo e eu serei teu Deus. E nessa frase a ideia de posse é uma coisa espetacular. Nesse mandamento Deus deixa uma coisa muito clara: eu sou ciumento. Não vou admitir trisal. Sabe? Relacionamento de 3 ou mais. Não admito isso. O que inclusive dentro da cosmovisão da época, e até mesmo da época de Cristo, onde era muito comum e não haveria nenhuma dificuldade entre você servir a vários deuses diferentes, esse Deus ele se revela com voz de trovão do meio do fogo e dizendo o seguinte: tenha apenas a mim como Deus e eu não vou aceitar uma terceira pessoa nessa relação. Seja quem for. Seja quem for. Espiritual, físico ou humano. Não vou aceitar isso. Somos lembrados então no Evangelho que somente em Cristo é possível. Havia uma questão de escravidão anterior das nossas vidas. Escravos da carne, do mundo, do diabo. Não havíamos como ter a posse desse Deus, podendo dizer e anunciar: é o meu Deus. Você já parou para falar alto assim? Qual é o nome do seu Deus? Sim, aqui ele se revela como o eu sou. E nós vimos na semana passada também que o eu sou tem uma relação de um Deus que está num processo de revelação, um processo de conhecimento e de relação, e que o objetivo final dele é que você não tenha dúvida de que ele é aquele que salva, mas que Cristo é aquele que se manifesta de forma definitiva, mostrando toda a glória do seu Pai, e que agora, em Cristo, somos libertos para adorar a Deus. O que esse mandamento significa? Então, não terás outros deuses diante de mim. Significa, veja meus irmãos, que você não pode tratar nada na sua vida, sabe, na sua experiência, no seu dia a dia. Você não pode tratar nada da sua vida como tendo valor absoluto. O que o pastor está falando? Eu vou explicar. Nesse contexto desse mandamento, tudo é relativo. Só Deus é absoluto. Seu marido, sua esposa, são relativos.
Sua carreira, seu projeto profissional é relativo. Seus estudos são relativos, suas opiniões filosóficas são relativas, suas opiniões sobre a Bíblia são relativas. Somente Deus é absoluto. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando de verdade, não é isso. Estou falando nesse contexto aqui. Deus é o ponto de referência fixo que nos ajuda a mapear as outras coisas da vida. Ou seja, Ele é referência para todas as outras coisas da vida. Não tenhas outros deuses diante de mim. Qualquer outra proposta de divindade irá te escravizar. Para que não haja nova escravidão, você precisa começar seu relacionamento com esse Deus. E Deus não vai permitir que nenhum outro se meta a governar a sua vida. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer deixar muito claro o seguinte: só eu governo. Só eu governo. Com isso, todos são servos e todos são iguais. Não há ninguém maior ou melhor do que ninguém, porque só Ele governa. Sim, existem autoridades, existem governos, existem ordens de hierarquia, mas tudo é relativo. Ninguém pode exigir devoção absoluta de vocês. Esse é o ponto. E é isso que Deus está deixando claro. Eu vos libertei, porque ninguém pode exigir de você devoção absoluta. Somente eu. Se o seu marido te exige devoção absoluta, isso está errado. Se a sua esposa te exige devoção absoluta, tua namorada, está errado. Se a sua carreira exige devoção absoluta, você vai virar um escravo. Se o dinheiro exige devoção absoluta, você vai virar um escravo. Se a sua família te exige devoção absoluta, você vai virar escravo. Porque somente o Senhor é absoluto. E temos que lembrar, meus irmãos, que existem duas fontes, então, de exigências possíveis. Uma fonte interna e uma fonte externa. Do que eu estou falando? Por exemplo, Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Qual é a ideia aqui? Ou Filipenses 3:19. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre. Existem fontes de idolatria externas e internas. Externas são coisas mesmo. Sabe? É o teu patrão, o teu chefe que te exige devoção absoluta. Algo externo que de alguma forma está tentando te escravizar, dominar a sua vida e ditar as regras. Só que também existe algo interno, em que às vezes o teu esposo, ou os teus filhos, ou tua esposa, não está exigindo devoção absoluta, mas você, internamente, no seu coração, criou uma expectativa idólatra de que a satisfação da sua vida está nele ou nela ou naquilo pelo qual você está lutando. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o ponto? Sim, haverão coisas ao redor que vão exigir de vocês. Só que você tem que lembrar, o Senhor é único. Mas a gente tem que também aprender a olhar para o coração. As exigências que às vezes o próprio coração faz. Ou seja, não é o seu filho, não é o seu negócio, não é o seu carro, sei lá o que for, que está exigindo tudo de você. Mas é você que está buscando de uma forma frenética por uma justiça pessoal. É você que está buscando dignidade, afazeres, ao invés de se deleitar no Senhor. Meus irmãos, se a sua igreja exige devoção absoluta de você,
você vai virar escravo. Se a sua igreja está exigindo devoção absoluta da sua parte, você já escravizou. Se o seu corpo exige devoção absoluta, a busca desenfreada pela estética, pela moda, pela beleza, você já perdeu de vista o único Deus que te tirou do Egito. E esqueceu que a essência da liberdade é servir somente a Ele. E quando ele diz então que não tenha diante de mim, ou diante da minha face, a gente percebe a força dessa fala do texto, quando a gente se lembra das palavras de Deus para Abraão. Eu vou ler para vocês. Gênesis 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. E é interessante que ele vai chamar Abraão e ele vai dar todo um discurso magnífico aqui. Um discurso que começa, na verdade ele vai caminhando e ampliando, mas você vê então em Israel isso sendo concretizado e principalmente na libertação do povo. Mas tudo isso porque Deus sempre teve um objetivo: ande comigo na minha presença, na minha face. É como se ele dissesse assim: conduza-se, tendo em mente que você está sempre na minha presença. Nunca perca de vista isso. Que os meus olhos estão continuamente sobre você. Conclusão. Devemos ver nossos ídolos pelo que eles são. E eles são estúpidos. E talvez quantos de nós não estamos gastando as nossas vidas com estupidez, com rudimentos desse mundo, com poeira. Quando olhamos para o pregador Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não sei se você sabe, mas a palavra literal em hebraico para vaidade seria algo como uma bolha de sabão. Sabia disso? A palavra literal é essa, bolha de sabão. Por quê? Porque aquela esfera perfeita, linda, que brilha quando reflete a luz do sol e que te atrai. E você faz tudo para pegar, mas quando pega, não é nada. E é isso que ele está dizendo. Fica o plus aí de Eclesiastes para vocês, né? Um a mais no sermão de hoje. Devemos ver nossos ídolos pelo que eles são estúpidos. E depois de ver isso, devemos esmagá-los. Como? Em arrependimento e nos voltarmos para o Deus vivo. Nos lembrando, ídolos não irão nos satisfazer, somente Deus irá satisfazer o coração humano. Eu pergunto, quem é teu faraó no ano de 2023? Quem é aquele, ou aquela, ou aquilo, pelo qual todos os dias, ao acordar ou ao se deitar, lhe vem ao coração, tentando te escravizar e conduzir a sua vida a partir daquilo, dizendo: me sirva, que você será feliz. Aplicações. Como cumprir, então, de modo efetivo esse mandamento? Como fazer isso? Primeiro lugar, tenha uma busca diligente, focada, concentrada, e durante toda a sua vida, de cada vez mais e mais ter maior conhecimento de Deus,
como ele é revelado na sua palavra e pelas suas obras. E essa, irmãos, vocês vão enjoar de ouvir. Eu vou usar por um bom tempo, até que o Senhor me dê outra, uma tarde no Maracanã. Você só vai vibrar na vida. Você só vai entoar hinos de louvor e adoração que saem de um coração em chamas, porque ouviu a voz do trovão. Porque as palavras saíram do fogo. Você só vai se deleitar no culto ao Senhor se você souber quem Ele é. Se você se relacionar com Ele. E meus irmãos, Deus não é mandrake. Não existe mágica. Não existe passe. Não existe coisa do tipo, o Senhor há de enviar uma luz do céu e ali. Mas o que existe é como a chamada de Deus para nosso pai na fé, Abraão. Você vai aprender direitinho a andar comigo, dia a dia. Eu não vou dizer para você para onde a gente vai, não. Para tu não ficar soberbo, para tu não querer ir na frente. Porque você tem essa tendência de querer ir na frente, achando que sabe de tudo e que vai resolver todas as coisas matando no teu peito. Então eu não vou te falar. Tu vai ter que aprender a andar do meu lado. Vai ter que me conhecer. E dia a dia ser transformado. Busque diligentemente por toda a sua vida um maior conhecimento de Deus. Porque Ele se revela pela sua palavra. Porque não podemos adorar um Deus desconhecido. Segundo, o amor de Deus, ou a percepção do amor de Deus em nossas vidas, sabe, com todas as nossas faculdades e forças, consiste de uma clareza sincera sobre Ele. Consiste de ter uma profunda alegria nele, em um santo zelo. E, irmãos, como que vamos ver também vários momentos da Bíblia que, tendo sido libertados pelo Senhor, Ele, pela sua palavra, usando profetas, usando apóstolos, vai nos questionar o tempo inteiro: por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão reclamando? Porque vocês estão conduzindo as suas vidas não pelo que eu estou dando, mas pelo que vocês acham que lhes falta. Vocês não se contentam com o que eu dou. Vocês não se contentam com o que eu envio de provisão. Mas passam a vida numa construção. E, meus irmãos, eu vou falar eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Como que eu desconfio de crente carrancudo? Eu desconfio. Irmão, é lógico que eu vi que teve um irmão que baixou a cabeça, riu. Eu não estou falando de circunstância na vida que às vezes bate um desespero, não é isso. Mas eu estou falando de pessoas que esse é o padrão. Reclama de tudo. Tudo é ruim. Tudo é chato. São pessoas que frequentam um culto como esse em busca de defeitos. Em busca de procurar um erro de português do pastor. E eu já cometi um monte aqui. Em busca de procurar a falha do músico. Em dizer que o ar não está gelando como deveria. Meu irmão, vai para casa. Vai fazer um favor para todos nós. Não fica aqui não. Né? Não vou chegar ao ponto de Paulo, ainda, que entrega para Satanás e pode ser que lá na mão de Satanás o cara se arrependa.
Mas eu, sinceramente, eu desconfio. Naturalmente, são pessoas que talvez ou não entenderam ou não experimentaram a graça. E precisamos ter misericórdia dessas pessoas também. E evangelizar, porque eu desconfio. Evangelizar. Mas esse amor, a partir desse conhecimento dele, desse único Deus que diz, olha, eu estou aqui, eu libertei vocês, e não há Deus maior e melhor. Se tivesse, eu falava. Não tem, sou eu. E o seu relacionamento comigo precisa gerar vida. Por isso que eu desconfio de cristãos que parecem que não têm vida. Vida nesse sentido de... sabe, que não manifestam satisfação no Senhor. Ou que não apresentam um santo zelo. Irmãos, uma coisa que eu venho dizendo já a uns ou outros, tanto em discipulado quanto a outros irmãos, é que nós cristãos precisamos ter um determinado padrão de como lidar com o outro. Lógico, o padrão é o amor, né? É o cuidado, é o amor uns pelos outros. Mas, eu digo aqui, uma necessidade de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Santidade. Sempre trate o seu irmão como um ser amado por Deus e santo. E que essa santidade passe então a ser recíproca, sabe? A comunidade cristã do Senhor Jesus é o fruto da morte e da ressurreição dele. Não é coisa à toa, sabe? Não é um clube. Não. É algo espiritual vivo. De trovões e do fogo. E que gera pessoas. Meus irmãos, eu sei que muitos aqui, e que já manifestaram isso tanto pessoalmente, têm grandes dificuldades em confiar uns nos outros. E eu entendo. Igrejas doentes que maltrataram vocês, que fizeram mal. É compreensível. Mas eu nunca perdi a fé de que a comunidade de Jesus cura. Mas você tem que se envolver também. É o santo zelo. É o padrão de relacionamento. Estou lidando com gente santa. E que se pecar, será corrigido em nome do Senhor, para que volte ao padrão da santidade. 3. O temor de Deus consiste no respeito para com a majestade dele, numa suprema reverência por sua autoridade e um desejo por sua glória. Irmãos, vamos a algo bem prático aqui. Esse é prático, acho que prático vocês podem fazer amanhã. Só entrar na Amazon. Compre e leia qualquer coisa do pastor John Piper. Compre e leia qualquer coisa dele. Que você vai entender o que se trata o desejo pela glória de Deus. O desejo pela glória de Deus. O ficar... na filosofia existe um termo chamado espanto. Não é espanto de terror, não. É outra coisa. É um espanto. É ficar sem ar. É o desejo pela glória de Deus. O amor de Deus, então, deve ser o motivo inicial para toda obediência. E o temor, esse anseio pela glória, essa reverência pela sua autoridade, esse respeito pela sua majestade, vai ser o que vai nos levar a, mesmo que não queiramos, nos dobrarmos à sua obediência. Por último,
aprendermos a adorar a Deus de acordo com as orientações dele. E para isso nós temos duas ajudas aí, 2 pontos de ajuda. O estudo e a meditação da palavra, já falamos sobre isso, e oração. E o que você vai fazer quando você sair daqui com uma palavra dessa? Sabe? É pôr em prática o que nos é ensinado. Pôr em prática o que nos é ensinado. Eu sempre falo algo do tipo: você foi exposto a urânio santo, você foi contaminado, você caiu numa armadilha e não sacou. A armadilha do Deus de amor que está querendo mudar a sua vida. Mas a pergunta é: o que você vai fazer quando sair de um ambiente como esse? Um grande amigo dizia, às vezes, na finalização de um sermão: você pode estar agora, a poucos minutos de terminarmos o culto, já imaginando quanto tempo a pizzaria vai demorar para entregar a sua pizza. Ou onde vou comer aquele cachorro quente com a turma. Uma das vantagens aqui é que você não precisa se preocupar muito com isso, porque pelo menos um lanchinho aí do lado sempre tem alguma coisa. Mas a questão é você sempre sair de um ambiente como esse de exposição da palavra como alguém que está querendo segurar areia na mão e a areia vai escapulindo e você aperta mais porque você não quer perder de vista aquilo que o Senhor está falando com você. E nessa noite ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Deuses como a prosperidade, a imortalidade, o prazer, a sensualidade. Aqui, um ponto de tensão. Os animais. Não terás animais acima de mim. Atenção a isso. Atenção a isso. Segunda Coríntios 3,17. E eu finalizo com esse verso. Ora, este Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque o Senhor nos libertou da idolatria, se fazendo presente em nossas vidas, nos mudando, nos modificando, para manter para sempre a liberdade de servirmos somente a Ele. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração.